Bom dia, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por este momento de culto em que nós temos a oportunidade de estarmos aqui na igreja, louvando a Deus, bendizendo o seu santo nome, compartilhando o que Ele tem feito em nossas vidas e também meditando naquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos aqui ainda, está com o pastor Neto, nós ainda temos uns 20 presentes diários. Se você não adquiriu ainda e você gostaria de ter algum para presentear, pode falar com o pastor Neto, é R$9, aí você pode falar com o pastor Neto e você pode fechar e estar com ele que está disponibilizando os presentes diários para quem ainda não conseguiu adquirir. Texto da palavra de Deus, que está registrado em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. O verso 32 e o verso 33, que diz o seguinte. Eu estou lendo na NVI. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Senhor, muito obrigado pela Tua santa e bendita palavra. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Continua a nos abençoar, ó Deus. Abra a nossa mente, abra o nosso coração e que tão somente a Tua palavra pura e simples seja expressa aqui nesta manhã. E que saiamos daqui, ó Deus, transformados por ela, pela instrumentalidade do Teu Espírito. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A igreja de Jesus está se despedindo deste mundo. Nós estamos em processo de despedida, porque o nosso Senhor está para voltar. Assim diz o texto da palavra de Deus para nós. Quando você olha todo o contexto do capítulo 24, é exatamente sobre estas coisas que o Senhor está dizendo. Então, o meu conselho para você, neste primeiro domingo que eu estou pregando, neste ano, a primeira vez que eu estou pregando neste ano, é dizer para você, se prepare, porque Jesus está voltando. E assim que nós temos que viver o ano de 2022, estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. O texto que nós lemos está destacando algumas coisas muito interessantes, e outros textos nós queremos compartilhar com os irmãos, e queremos mostrar que a segunda vinda do Senhor, ela é precedida por avisos claros. O texto que nós lemos vai dizer assim, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo, Ele é o Senhor Jesus. Então, quais são estas coisas? Você voltando um pouquinho no texto, no versículo 5, diz assim, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos e em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Assim é o contexto que vai preceder
com avisos claros à volta do nosso Senhor. E nós já podemos ver alguns sinais. Quando nós olhamos o texto e observamos e falamos de guerras e rumores de guerra, a gente sempre pensa em guerra entre as nações, mas há muitos tipos de guerras. Por exemplo, a guerra entre a própria família, entre a própria sociedade, há muitas guerras, há guerras políticas, há guerras em toda a ordem, e tudo isso traz para nós uma instabilidade em nossas vidas. Mas nós, como crentes, devemos olhar estas coisas e fiar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar para essas coisas e saber que o texto da palavra de Deus já prevê essas coisas, nós não podemos ficar surpresos e nem escandalizados com as coisas que estão acontecendo, porque o texto da palavra de Deus diz, será assim mesmo. Aquilo, os sinais que vão preceder a volta do Senhor, a fome se espalha. Como é que pode um mundo onde tem tanto alimento e ter gente ainda passando fome? E tem gente passando fome aqui em São Paulo. É algo impressionante, há um desequilíbrio na natureza. Há aquilo que nós olhamos, tudo o que acontece com a natureza é a contaminação do pecado que amaldiçoou essa terra. E quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, quando falamos em escândalo, traição, ódio, tudo isso que tem permeado a sociedade em que nós vivemos, isso tudo são sinais, inúmeros falsos profetas pregando um outro evangelho, um evangelho pífio, um evangelho raso, um evangelho que parece mais uma caricatura. Parece mais uma caricatura daquilo que é o verdadeiro evangelho. Então, quando nós olhamos aquilo que as pessoas têm pregado, têm ensinado, e a gente começa a entender, então, por que as pessoas vão se afastar, porque elas se prendem no evangelho falso. E quando se prendem no evangelho falso e são frustradas, então elas querem abandonar. Não há nada nesse evangelho pífio que é pregado por aí, por falsos profetas que estão em todo lugar, e pregam um evangelho de conveniência, e quando esse evangelho é passado pela prova do fogo, pelas provações, ele se queima, e a pessoa não consegue se sustentar. A maldade, todo tipo de maldade, engano, mentira, abominação que a sociedade tem vivido, coisas que Deus despreza, tudo isso vai fazer com que o amor de muitos se esfriará. E aqui há algo interessante, porque o texto que nós lemos agora, no capítulo 24, Jesus vai dizer o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quem vai perseverar? O crente. Aquele que Jesus lavou, aquele que Jesus remiu, ele vai perseverar. Não importa o contexto em que você viver, se você realmente é salvo por Jesus e tem certeza dessa salvação, você perseverar até o fim. Tudo isso está acontecendo, e esse simbolismo da figueira está dizendo que são sinais daquilo que está acontecendo e que irá preceder a volta do nosso Senhor. Será que ele vai voltar esse ano? Não sei. Tem data? Ninguém sabe. O que importa é que ele logo vem, e nós precisamos estar atentos para que estejamos preparados para a volta do Senhor. Em segundo lugar, a segunda vinda do Senhor será imprevisível. Veja só o que diz o verso 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente ao Pai. Das séries de eventos que precederá o retorno do Senhor já foi escrita,
Mas o momento preciso da volta, ninguém sabe. O que importa é que é interessante que Atos 1:7, os discípulos perguntam isso para Jesus, e Jesus diz o seguinte: isso não compete a vocês. Isso está guardado com Deus, e só Deus sabe o dia da sua volta. Por isso que nós, como igreja do Senhor, devemos estar alertas e atentos para a volta do nosso Senhor. Em terceiro lugar, a segunda vinda será inesperada. Veja só o que diz o verso 37 ao verso 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Senhor. Quando Jesus voltar, as pessoas estarão entregues aos seus próprios interesses. As pessoas estarão a comer, beber, vestir, passear, viajar, trabalhar. Em si, essas coisas não são ruins, são coisas boas. O problema é a gente se envolver tanto com esse tipo de coisa que a gente acaba se esquecendo do nosso Deus. E tem pessoas assim. Infelizmente, pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que um dia tomaram uma decisão por Jesus, pessoas que um dia resolveram servir ao Senhor, mas deixaram se envolver de tal forma com as coisas deste mundo, coisas boas, que essas coisas boas se tornaram ruins para essas pessoas. É por isso que nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós precisamos estar atentos à nossa vida, ao nosso comportamento, ao nosso relacionamento com Deus. Tanta gente, quando você e eu conversamos, e nós perguntamos, o que Jesus significa para você? E a pessoa diz assim, Jesus para mim é tudo. Será? Será que esse tudo, na hora da prova, passa? Será que Jesus é realmente importante em minha vida? Será que Jesus realmente fez a diferença na minha vida no ano de 2021? Será que eu me dediquei realmente a Jesus? Um dia alguém perguntou para uma pessoa, quem é você? E a pessoa disse o seu nome. E a pessoa perguntar, se tirar o seu nome, quem é você? Ele fala, eu sou um administrador. Se tirar o administrador de você, quem é você? Eu sou esposo de tal pessoa. E se tirar isso de você, quem é você? Aí ele falou, não, eu sou um cristão. Aí ele falou, percebe a prioridade? Quem é você? A nossa primeira resposta deveria ser, eu sou filho de Deus. Porque isso mede em nós, e tem que ser realidade, o quanto o Senhor faz diferença na nossa mente, no nosso coração, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. É por isso que nós não podemos deixar nos envolver com as coisas deste mundo, ter sim todas estas coisas, poder trabalhar, poder casar, viajar, formar família, tudo isso é muito bom, mas não é prioridade. A nossa prioridade é a nossa comunhão com o Senhor, porque quando nós morrermos, ou quando Jesus voltar, nós não vamos levar nada disso, a não ser a nossa relação com Deus. Por isso que isso deve ser prioridade em nossa vida, porque essas pessoas que estão tão envolvidas com essas coisas em si mesmas,
Elas estão prontas, sabe para quê? Para o juízo de Deus. O texto que nós lemos também vai dizer que, em quarto lugar, a segunda vinda do Senhor será para o juízo. Veja só o que diz o verso 40 e o verso 41. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Alguém diz assim, se tiver eu andando com a minha mulher fica e eu vou. Né? Não, não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que existe 2 grupos de pessoas neste mundo. Aquele que é salvo, separado para o arrebatamento, e aquele que decidiu ficar e enfrentará o juízo de Deus. São 2 grupos de pessoas. Você faz parte de qual grupo? Precisamos avaliar essas coisas. Precisamos pensar nessas coisas. Serão aqueles que serão tomados para Deus e aqueles que serão deixados para o juízo eterno. É a divisão entre os ímpios e aqueles que não têm Jesus no coração. Hoje está todo mundo junto. Hoje o ímpio anda com o cristão anda com aquele que é incrédulo, com aquele que não tem Jesus, e isso está misturado em todo lugar, na igreja, no mundo, na família, nos nossos relacionamentos, nos casamentos, em muitos lugares há 2 tipos de pessoas. Mas um dia o Senhor vai separar. E quando o Senhor separar esses 2 grupos, nunca mais estarão juntos. A segunda vinda de Cristo põe fim a todas as esperanças. A segunda vinda de Cristo fecha uma outra oportunidade. Não haverá uma outra oportunidade. Quando o Senhor Jesus arrebatar a tua igreja, o tempo da graça se fecha. Quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, o tempo da oportunidade terminou. Então, se você precisa ainda tomar essa decisão, toma essa decisão hoje, porque a nossa vida é frágil. E ninguém pode garantir que estará vivo nem daqui 15 minutos. Por isso que nós precisamos observar não só o capítulo 24, mas se você observar, agora como igreja, você que se reconhece como filho, como filha, que faz parte da igreja, é membro desta igreja ou membro de outra igreja, observe, por exemplo, no capítulo 25, em que o Senhor Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 são prudentes e 5 são distraídas, imprudentes. Algumas versões diz loucas, que não se prepararam para a vinda do noivo. 5 estavam atentas, preparadas, o noivo vem e leva essas 5, representa a igreja do Senhor. O noivo representa Jesus, que vem buscar a tua igreja. E 5 ficam. 10 virgens. 5 vão com o noivo. 5 ficam. Eu estou dizendo, Wagner, a impressão que dá é que metade da igreja, segundo essa parábola, não está pronta para subir. Não está pronta para o arrebatamento. Eu quero ser a parte que está pronta. Você precisa também ter essa certeza e essa convicção, para que nós possamos, então, subir para a presença do nosso Senhor Jesus. A segunda vinda de Cristo é única. Em quinto e último lugar, a segunda vinda do Senhor. Na segunda vinda do Senhor, será necessário vigilância. Veja só o que diz os versos 42 ao verso 44.
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Sabe o que vai acontecer no dia que Jesus voltar? O sol vai brilhar mais. Vai estar um céu azul celeste. Vai estar normal, nada disso. Vai ser um dia normal. Vai ser um dia muito comum. E as pessoas vão estar muito envolvidas com as suas próprias vidas. É um dia muito comum. E nós precisamos estar atentos, vigilantes. O texto fala que nós precisamos estar preparados. Como que eu vou me preparar para a volta do Senhor Jesus, pastor? Responda para mim 2 perguntas no seu coração. Se você morrer hoje, você tem certeza, seja honesto com você mesmo, responda no seu coração, você tem certeza que você vai para o céu? Se você morrer hoje. Segunda pergunta: se você chegar no céu e Jesus perguntar para você, por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Qual será a sua resposta? Se você disser para ele, olha, eu sofri muito na terra. Eu passei muita privação. E sempre fui uma pessoa boa. Sempre fui honesto. Sempre paguei as minhas contas. Se você der essa resposta, eu quero dizer para você que você não tem certeza da salvação. Porque se isso fosse passagem para ir para o céu, então Jesus não precisa morrer na cruz. Mas se você disser o seguinte, eu sou pecador, eu mereço o inferno, mas eu recebi Jesus como Salvador da minha vida, então o seu nome está escrito no livro da vida. Essa decisão é a decisão mais importante que você tem que tomar hoje, se você ainda não tomou. Porque a brevidade da nossa vida, e todos nós temos experimentado isso na nossa geração, que nós não podemos garantir nenhum momento da nossa vida. Nós precisamos estar preparados. A igreja de Jesus precisa estar preparada. Se você não faz parte da igreja de Jesus, hoje é dia de você começar a fazer parte da igreja de Jesus. Como? Recebendo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Mas uma decisão sincera, uma decisão correta. Não uma decisão baseada no seu coração, mas uma decisão baseada na sua mente. Dizendo o seguinte, eu sei que eu tenho dificuldades, eu sei que eu tenho lutas, mas eu vou entregar minha vida a Jesus, porque eu sei que Ele vai me salvar, e Ele vai transformar a minha vida, e Ele vai fazer a obra de transformação que precisa ser realizada. É só assim que nós podemos ser salvos por Jesus, e entender que a igreja está realmente despedindo deste mundo. Saiu uma nota na Ordem dos Pastores Batista do Brasil. Quantos pastores morreram nesse tempo de pandemia? Foram muitos, hein? Foram muitos. E quantos irmãos no mundo inteiro morreram por conta desta pandemia? Deus já está levando o seu povo. Deus já está resgatando o teu povo cada dia. Quando nós olhamos o texto da Bíblia que Jesus fala
que eu vou para o céu e vou preparar lugar e virei e buscarei vocês para que vocês estejam comigo, isso vai acontecer de duas maneiras, ou se você morrer, ou se Jesus voltar para arrebatar a tua igreja. Então, quando nós nos preparamos e deixamos as coisas deste mundo e saber que nós precisamos iniciar este ano tomando algumas decisões. Eu sei que a gente faz desses projetos de emagrecer. Eu tenho 20 anos que eu faço esse projeto. Tem 20 anos. A gente faz projeto de estudar, de trabalhar, de se formar, fazer inglês, tantos projetos. Comprar casa, reformar casa, né? Coisas que nós queremos fazer, que é importante. Mas quantas vezes nós falamos assim, esse ano eu vou me dedicar mais em buscar ao Senhor, em santificar a minha vida, em pregar o Evangelho, em me envolver mais nas coisas de Deus. O ano passado, eu fiquei muito tempo sem vir à igreja com a pandemia, mas agora, você que está em casa, faça esse projeto. Eu vou voltar para a igreja. Eu vou estar nos cultos, de quarta-feira, de domingo de manhã, no culto das 19 horas, eu vou participar, eu quero me oferecer ao pastor Neto, ao irmão Éden, aos ministérios da igreja, para desenvolver o meu dom, o meu talento, para que eu possa, para que o Espírito Santo, através da minha vida, possa edificar a nossa igreja. Esse tem que ser o nosso primeiro projeto, irmãos. Mas não. A única coisa que a gente leva de um ano para o outro, sabe o que é? São as nossas mágoas do passado, os nossos pecados, a nossa frustração. A única coisa que nós trocamos é o calendário, é uma folhinha. E a primeira coisa que a gente olha na folhinha é, que dia que é meu aniversário? O meu é segunda-feira, eu já olhei, eu faço isso. É segunda-feira meu aniversário. Mas a gente não passa disso. Vira ano, é sempre a mesma coisa. E a gente precisa ter um propósito na nossa vida de pedir que o Senhor transforme a nossa vida. Nos prepare para a sua volta. Viver essa vida aqui servindo a Deus. O maior projeto da sua vida este ano, se você não tem, é ter Jesus como Salvador da sua vida. Esse é o maior projeto. E o segundo maior projeto que você tem esse ano é que esse Salvador seja o Senhor da sua vida. E Ele conduza a sua vida. E você se dedique a Ele para que a sua vida seja santificada. Só assim estaremos preparados para a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você. Quero que você feche os seus olhos agora. Você que ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida, que esteja nesse templo ou que está em casa, eu quero orar por você. E quero pedir a Deus que você tome uma decisão por Jesus nesta manhã, se você ainda não fez. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador e gostaria de fazê-lo nesta manhã, para que você esteja preparado para a volta do Senhor, eu quero convidar você a fazer essa oração. Olhe assim no seu coração. Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que Jesus é o seu Filho e que morreu na cruz para me salvar. Senhor, eu recebo Jesus agora como Salvador da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Amém. Estamos de olhos fechados. Se você está aí em casa pela internet e você tomou essa decisão, vá na descrição do link, coloque o seu nome, seu telefone. Nós gostaríamos de ajudar você nessa decisão. Se você está aqui nesta manhã e que não tem certeza da salvação e está tomando essa decisão aqui agora, quero convidar você que levante uma das suas mãos para que eu possa orar por você. Eu não vou insistir. Que Deus abençoe a sua vida.
para que você possa confirmar essa decisão no seu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações. Abençoa os meus irmãos que já têm certeza da sua salvação, mas que precisam, ó Deus, se comprometer com o Senhor mais e tomar essa decisão pela manhã, ó Deus, de ser um crente melhor, fazer mais, porque sempre podemos fazer mais para o Senhor. Nós te pedimos a sua bênção, no nome de Jesus. Amém.